Bom dia, gente. Bom dia para vocês. A gente vai fazer nossa live hoje. Já pintei meu cabelo, já cortei meu cabelo. O cabelo tá maravilhoso, né? Vida nova, renovação. E foi até gostoso ver hoje aqui. Eu pintei de castanho claro. O meu cabelo, na verdade, ele é castanho médio. Parece que eu vi um pouco da minha feição voltando, assim, sabe? Foi muito bom ver um pouco de mim voltando, porque meu cabelo não é preto. Meu cabelo nunca foi preto. Meu cabelo, ele é um castanho assim, médio, sabe? Não é nem castanho escuro meu cabelo. Então, assim, voltar às origens, sabe? Isso é muito bom. E aí, eu queria falar com vocês um pouco a respeito hoje de ansiedade, né? Deus tem trabalhado comigo uma palavra e eu entendo que nesse período que a gente está, né? Estamos em crise, obviamente. Quem que não tá em crise? Tô falando do Brasil. Mas eu creio que esse período é um período que nos gera muita ansiedade, que nos deixa muito tensos, né? Estamos chegando ao final do ano, agora muito mais, correria e tal. E há um tempo atrás, Deus tinha falado pra mim que eu estava com falta de fé, né? E devido ao transtorno alimentar que eu tenho. E eu falei assim, Deus, me ajuda, porque eu não aguento mais emagrecer e engordar. Desde que eu me entendo por gente, eu emagreço e engordo, emagreço e engordo, emagreço e engordo. E aí, dessa última vez, eu engordei 10 quilos, né? Foi na live. Toda vez que eu faço live, parece que dá um boom, né? Que eu fico muito ansiosa. E aí ele falou pra mim que eu tava com falta de fé. E quarta-feira eu fui na live e realmente, né, na boca do pastor, saiu literal falta de fé. E eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste porque eu fiquei pensando, falei, poxa, mas falta de fé, né? Dá uma dor no coração, não dá? Mas é, falta de fé. Só que não é só isso, tá? Então vamos conversar primeiro sobre a ansiedade. Vamos falar por que a ansiedade é falta de fé. A gente vai abrir em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, em oração, nós vamos apresentar a Deus aquilo que nos angustia, né? E nossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, né? Aquela paz que Jesus Cristo deu, eu vos dou minha paz, e essa excede todo entendimento. Ou seja, o que é uma paz que excede todo entendimento? Mesmo que o mundo tá caindo, mesmo que eu tenha consciência da minha circunstância, ainda assim eu descanso em Deus. Essa é a paz que Deus nos dá para os cristãos. Por que os cristãos são diferenciados, né? Porque mesmo diante das situações e das tribulações, os cristãos descansam em Deus. E esse é a fé, é confiar em Deus, tá? Então, ó, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração, né? Sentimentos, emoções, coração, aqui ele tá falando disso, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por quê? Porque o diabo fica atacando, né? Ah, você não vai conseguir. Ah, mas, ó, tá faltando dinheiro, ó, o boleto, ó, vai chegar, e lá, e lelê. Falta de fé. Falta de fé é ansiedade. Ah, eu tô ansioso e eu desconto na comida, que é o que acontece comigo. Eu desconto tristeza, eu desconto felicidade, eu desconto tudo na comida. Desde sempre, desde os 5 anos. Eu sofri ali um trauma, um episódio, e eu desconto tudo na comida. Então eu engordo e emagreço. Eu tava tão cansada, eu falei, Deus,
Eu tô tão cansada de lutar contra isso. Por quê? Porque a gente come muito, fica mal e o diabo nos acusa. Porque é um vício em comer. Então a maioria das pessoas que são gordinhas, elas não são gordinhas porque elas querem estar gordinhas. Elas sofrem de transtornos alimentares. Elas têm problema e dificuldade em pensar o dia inteiro em comida. Não é normal pensar o dia inteiro em comida. E aí eu falei pra Deus, Deus, não é normal uma pessoa pensar 24 horas em comida. Acordar pensando em comida. Porque o cérebro das outras pessoas não deve ser assim. As pessoas normais, elas não devem pensar o tempo todo em comida. E não pensam. Então, é muito triste a gente pensar o tempo todo em comida. Sabe? A mesma coisa que a pessoa que viciada pensa o tempo todo em beber, a pessoa viciada pensa o tempo todo em jogar, né? Quem tem vício do tigrinho é um vício, comida também é um vício. Por isso que a gente fica obeso. E a obesidade é uma doença. E é isso que eu descobri. Não é só a falta de fé por causa da ansiedade, é um comer emocional, é um comer descontando as emoções na comida. É uma associação. Então o transtorno, ele passa a ser o meu amigo. Por quê? Porque só ele tá comigo. Quando eu tô triste, ele tá comigo, ele me alivia, né? Eu tô aliviada, eu como, aliviou, acabou. Quando eu tô alegre, ele tá comigo. Por quê? Porque eu tô comemorando, então eu como, acabou. E é assim. É assim que a obesidade se instala na vida da gente, através dos transtornos alimentares. E isso é um inferno. Porque o diabo, ele acusa, ó, você comeu, você vai engordar, ó, você tá gordo, ó, não tá legal, ó, nenhuma roupa entra, ó, não sei o que, é um inferno literal. Então, além da falta de fé com a ansiedade, eu descobri que eu tenho uma doença chamada obesidade. Eu tenho isso. Por que que eu tenho isso? Até então eu estou com isso, né? Eu não tenho, eu estou com isso. Quando eu tinha 18 anos, eu fui diagnosticada com bulimia nervosa. Eu simplesmente parei de dormir, uma insônia profunda, todos os dias, né? Com ansiedade, com muita ansiedade. E eu atacava a geladeira, toda madrugada, aos 18 anos. Toda madrugada. E eu tomei fluoxetina e eu não me dei muito certo com fluoxetina, mas foi onde eu cheguei ao meu peso máximo até então. Eu cheguei aos 100 quilos. E aí o doutor me passou isso. Eu tomei a fluoxetina, consegui equilibrar por um tempo a ansiedade, emagreci, fiz uma dieta e fiquei bem. Depois, agora aos 30 e alguma coisa, depois que eu tive a Ana, eu cheguei aos 106 quilos, né? Com muita depressão, porque eu tava vivendo em depressão. Tive 3 episódios de depressões. Eu comprava tudo que eu podia. Eu endividei em cartão de crédito, foi um horror. Eu comprava tudo, porque eu descontava todas as minhas tristezas e mágoas e angústias, literal, do casamento, nas compras. Depois, eu passei desse processo, consegui sarar a compra. Eu bebia muito. Eu bebia como se não houvesse amanhã, eu esquecia, né? Literal junto ali, né? Mas bebia demais, todo final de semana. E eu estava num processo de depressão, então eu bebia, descontava na cerveja. E quando eu parei com a cerveja, consegui estagnar, eu passei a comer demais. E foi o meu peso maior até hoje, que foi 106 quilos. E quando eu cheguei aqui em Pereira, eu estava com depressão e 106 quilos, né? Que foi quando eu me separei. Enfim, acontece que eu emagreci e voltei a engordar porque eu sofro de uma coisa chamada obesidade. E devido à ansiedade, que é essa falta de fé, né? E nós vamos ler mais um versículo que fala assim. Mateus 11, 28 fala assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Mateus 6, 31 fala assim:
Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, quem não tem Deus, quem não acredita em Deus e não tem aquela paz que excede todo entendimento. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela, comer, beber, vestir, calçar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal, ou seja, cada dia tem um mal sobre si, como tem um bem também. Mas a gente não tem o poder de pegar o amanhã, porque nós só temos hoje. E aí, orando a Deus, eu falei para Deus, Deus, eu não quero emagrecer e engordar de novo, eu não quero mais viver no efeito sanfona até os 80 anos de idade. Eu quero dar um basta nisso, não é possível. E aí Deus me levou ao capítulo de hoje, que é o capítulo do Salomão, né, que é 1 Reis, que a gente vai ler. E ele me disse para buscar sabedoria. Foi onde eu encontrei um artigo e li sobre a obesidade e entendi que a obesidade é de fato uma doença. E você que pensa o tempo todo em comida, você tem um transtorno. Você que já fez 1000 dietas e vive na porcaria do efeito sanfona, você tem um problema, uma doença. Não é só as pessoas, porque a gente acha que é só as pessoas que têm, sei lá, 300 quilos, 200 quilos, cento e poucos quilos, uma obesidade mórbida, né? Não é só essas pessoas que sofrem com a doença obesidade. A pessoa que emagrece, engorda, feito um condenado, sofrendo a vida toda e pensando em comida 24 horas, não é normal, é uma doença, é um transtorno alimentar. Tá? Então eu descobri que de fato eu tenho uma doença chamada obesidade, através da sabedoria do Senhor, e eu estou estudando a respeito disso, porque obviamente vai ter uma cura para mim, e obviamente eu vou compartilhar com vocês. Porque não é possível uma pessoa viver doente pro resto da vida. Talvez, como vício, que é o vício da comida, eu tenha que controlar algo, eu não sei, né? Mas eu não quero passar o resto da minha vida pensando em comida. Entende? Isso é infernal. Então, eu estou buscando, estudando e tentando achar uma cura, né? E aí a gente entra na questão da sabedoria de Deus, que é o capítulo que ele me trouxe, e ele falou para mim, buscar sabedoria. Ele falou para mim, busque sabedoria, que é o que Salomão buscou. Tá? Vou ler também sobre ansiedade para afirmar aqui para vocês que sim, ansiedade é falta de fé. Ah, porque eu tive episódios de ansiedade, eu tenho episódios de ansiedade depois de um gatilho. Realmente pode acontecer um gatilho, uma morte, uma doença, um acidente. Não importa o que seja, mas a ansiedade é falta de fé. É falta de confiar que Deus é o provedor de absolutamente tudo. É falta de fé, tá? E eu estou com essa parte desregulada, essa falta de fé. É obviamente que eu vou buscar não só a cura do transtorno que eu tenho, né? Que eu estou, da cura da obesidade para mim, mas vou buscar também fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, ó, ansiedade. Salmo 94, 19 fala assim: quando a ansiedade já me dominava, que a ansiedade ela domina a gente, no íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. Consolo. Quando que Deus nos consola? Quando a gente chora nos pés dele. Quando a gente ora e fala para ele todas as nossas tribulações. Quando a gente fala, não tô dando conta, pelo amor do Senhor Jesus, ajuda-me Deus, e chore, derrama. Aí ele consola, se alivia e consegue caminhar mais um pouquinho. É assim. Salmo 56:3 fala assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Medo, ansiedade é medo. E o
o medo é um espírito. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando nós estamos com medo, tá? E isso quer dizer, todas as pessoas na face da terra terão medo de algo, de alguma coisa, de alguma situação. É normal. Porém, não é normal o medo nos paralisar, tá? Por quê? Porque o medo é um espírito, ele não pode nos paralisar. Nós precisamos continuar agindo, indo para frente com o medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem é o verdadeiro amor? É Jesus Cristo. Então significa que nós precisamos nos encher mais de Deus, nos encher mais de fé, para que esse medo seja lançado de fato fora, tá? E essa ansiedade é medo. Medo do amanhã, medo de não ter dinheiro, medo de não pagar as contas, medo da nossa família não dar certo, medo disso, medo daquilo, medo. É medo. Ansiedade é falta de fé por causa do medo, tá? Então, ó, Salmo 56:3. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 121:2 fala: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaías 41:10 fala: por isso não tema, pois estou com você. Deus falou: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita. Quem? Deus. Então eu consigo fazer sozinho, na força do meu braço? Não, eu preciso de Deus. Eu preciso chorar no pé dele todas as minhas angústias, todas as minhas petições, todas as minhas tribulações, todas as minhas tristezas, para que ele me console e eu consiga andar mais uma milha. E às vezes eu vou ter que fazer isso 300 vezes no dia. Vai dar trabalho, vai dar trabalho pra caramba. Mas é isso que cura essa ansiedade, que é esse medo. Mateus 6:27 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, é inútil a preocupação, é isso que a gente tem que entender, tá? E se livrar dela o quê? Chorando para Deus. Não tem outro jeito não, é só esse. Salmos 34:4: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, de todos os meus medos. Provérbios 12:25: o coração ansioso deprime o homem. A gente fica triste. Mas uma palavra bondosa o anima, e essa palavra vem de Deus, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é: talvez você tenha a doença da obesidade, você que vive aí lutando com a balança, e acha, como o mundo e a sociedade põe, né, que é frescura, que é só fraqueza, que é só falta de coragem, que todo mundo consegue, por que eu não consigo, então eu sou fraco. Não, a obesidade é de fato uma doença, e é uma doença principalmente na psique, aqui. Não é normal a gente pensar o dia inteiro em comida, não é normal a gente ficar nesse efeito sanfona de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Não é normal, tá? Nós não nascemos assim. Existe um jeito de sair disso, tem que ter, tá? Então eu estou buscando sabedoria, né? Buscando entendimento para entender e tratar isso, para que finalmente eu nunca mais passe por isso. Eu não quero mais passar por isso, eu tô cansada. E aí, sobre a sabedoria, eu quero te dizer que você precisa também buscar, não só seja para um transtorno, mas para tudo na vida. E aí a gente vai entrar nesse nosso texto, tá? Depois o pessoal lê, depois o pessoal vê nossa live, mas nós vamos entrar no texto. O texto é 1 Reis 3. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pelas suas palavras, pela sua correção, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, porque sem o Senhor eu não dou conta de nada, nada. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor, meu Deus. Muito obrigada.
Então, 1 Reis 3 fala que Salomão pede sabedoria de Deus. E aqui a gente vai aprender 2 princípios muito sérios. Fala assim, Salomão 3:1. Salomão fez um acordo com Faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Era interessante, porque juntava os 2 reinos, eles ficariam fortes, as outras nações viriam, era um tempo de paz, não daria guerra, né? Eles poderiam trocar comércio ali, ia ser muito legalzinho. Aí Salomão resolve casar com essa rainha egípcia aí, né? A filha do faraó. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, casando com a sua filha. Ele a levou para morar na cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio e a construção do templo e das muralhas em volta da cidade de Jerusalém. Então, olha que tanto de coisa que está sendo construída. O palácio dele, lembrando que Davi tinha um palácio, mas Salomão está construindo para ele. A construção do templo, Davi já deixou ali muitos materiais, muitas riquezas, muito ouro, muita coisa guardado já ali para poder fazer o templo, tá? Ele já estocou. E Salomão vai fazer esse templo, vai realizar, porque Deus não quis que Davi fizesse, porque Davi era um homem de guerra e tinha muitas mortes na mão. Então está sendo construído. E as muralhas em volta de Jerusalém para poder fortificar a cidade e não houver guerra. Quando houver guerra, né, meu filho, aqui nós estamos armados. Então é isso que está acontecendo. 3 construções, né? Ainda não havia sido construído o templo de Deus, o Senhor, e por isso o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava os animais e oferecia sacrifícios em vários altares e nos montes. Em Jerusalém, onde Davi vivia, tinha uma tenda cobrindo a Arca da Aliança, e ali ficou como tenda da presença, mas a verdadeira tenda, o tabernáculo do Senhor, aquele que veio de Moisés, estava em Gibeão, tá? Então, toda a mobília do templo, né? A mesa da preposição, que ficava os pães da presença, essa mesa, essa mobília toda, estava tudo lá nesse tabernáculo, em Gibeão. Não foi para Jerusalém. O que foi para Jerusalém foi só a Arca da Aliança. E ali o Davi montou uma outra tenda para poder ficar essa arca. Então, ó, Salomão amava o Senhor, seguia os conselhos de Davi, seu pai, mas também matava os animais e oferecia sacrifício em vários altares e nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos, ou seja, essa tenda da presença, o tabernáculo real. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais, 1000 sacrifícios, 1000. Davi era rei, era rico, deixou riqueza. Salomão era rico, herdou o trono muito novinho, né? Não era menino, mas era novo. Acontece que ele, ao invés dele se fartar com todo mundo que fazia parte do palácio, ele resolveu sacrificar a Deus. E ele, sendo rico, ele sacrificou muito. Ele sacrificou 1000 bois, 1000 cabras, 1000 ovelhas, 1000 animais. Aí é que veio o primeiro princípio, sacrifício. Lembra daquela senhorinha que deu 2 moedinhas de prata e os caras chegavam e colocavam muito dinheiro? Só que o dinheiro que os caras colocavam era dinheiro de troco. Mas a senhorinha, quando ela deu aquelas 2 moedinhas, era praticamente tudo que ela tinha, né? Era tudo que ela tinha. Ela ofertou o que ela tinha. A oferta dela foi muito mais agradável porque aquela oferta de verdade era de coração. Os outros estavam dando troquinho, né? Tipo, não fazia nem costa. Aqui Salomão fez uma oferta extremamente generosa. Ele pensou de fato em Deus. Ele ofertou tudo para Deus. Ele colocou 1000 bois, 1000 sacrifícios. Então a gente entende que o que move também o coração de Deus é o sacrifício. E lá em 2 Samuel ou 1 Samuel fala, quando Samuel vai falar para o Saul, ele fala assim, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas e quando a obediência é o próprio sacrifício? Muitas vezes Deus nos pede algo que
é o próprio sacrifício. Obedecer ele já para nós carnais se torna um próprio sacrifício. Por exemplo, jejum sacrifica a tua carne. Largar um relacionamento que não é bacana sacrifica a tua carne. Deixar jogos, álcool, vícios sacrifica a tua carne, né? De repente fazer o que ele mandou, o propósito, sacrifica a tua carne. Então assim, sacrifícios, tá? Sacrifícios move o coração de Deus, e o que move o coração de Deus é a obediência, e às vezes a própria obediência é um sacrifício, tá? Então, ele sacrifica primeiro, e aí ele move o coração de Deus. Olha só, aí naquela noite o Senhor apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Deus ficou feliz com o sacrifício dele, vai até ele e resolve dar o que ele quiser. Mas Deus é ciente, lembramos da onisciência de Deus? Deus sabia o que ele ia pedir, mas ainda assim Deus pergunta, porque Deus quer saber a intenção do coração dele, que ele saiba a própria intenção do coração. Não é que Deus quer saber, Deus sabe as nossas intenções, mas Deus quer que nós saibamos. Nós precisamos saber o que queremos, porque muitas vezes nós nem sabemos o que queremos. O que quer que eu lhe dê? Por isso que Deus sempre vai perguntar: o que queres que eu te faça? Ele respondeu: tu sempre mostrastes grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar por ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho, eu, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste eu ficar como rei naquele lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e ainda não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu. Muita gente, pensa numa galera literal. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Ele tá pedindo sabedoria para fazer a coisa certa, tá? Se não fosse assim, como eu poderia governar esse grande povo? Ou seja, se o Senhor não me der sabedoria, como é que eu vou liderar? Vou liderar como? Tá? Ele fala isso e é tão genuíno. Você vê que é tão genuíno, tipo assim, eu não sei governar essa galera. Me dá sabedoria, me ajuda. É isso que ele tá falando, é genuíno do coração dele. Deus gostou do pedido de Salomão. Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você me pediu sabedoria para governar com justiça, lembra? Ele queria justiça, ele queria fazer o que é certo. Em vez de pedir vida longa, riquezas ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Então ninguém vai saber tanto quanto Salomão. Mas eu lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas e honras, mais que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e requisitos, e guardar os meus mandamentos, como Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Então você vai ver muito. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus já havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da arca. Ele vai para o templo. Ficou diante da arca e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifício. Ele sacrifica de novo, que foram completamente queimados. Ele agradece, a gratidão. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Aí sim ele vai dar festa. Antes ele sacrifica a Deus e depois ele vai comemorar. Antes ele sacrifica a Deus e depois ele vai comemorar. E Deus se agrada do sacrifício. Tá entendendo, né? A chavinha tá virando. Deus se agrada do sacrifício e aí Deus oferta para ele o que ele quiser, tá? Ah, Deus vai me dar o que quiser? Não sei.
Qual é o seu coração? Depende do nosso coração, mas a gente tem que entender que a obediência às vezes é o sacrifício que Deus quer. Aliás, a obediência é o sacrifício que Deus quer. Então, obedecê-lo, para nós, muitas vezes implica no sacrifício. Às vezes é felicidade, muitas vezes não é não. Tá? Não vem com essa história de, eu obedeço a Deus só na alegria, porque eu garanto que os discípulos não estavam afinzão de morrer, não. Eles obedeceram porque eles são fiéis. E implicou em morrer. Por quê? Porque a gente tem que morrer pra gente. O evangelho é isso, é morrer pra nós. Então, preste atenção. O primeiro princípio é o sacrifício, a obediência. E o segundo princípio é... em Provérbios 3:13 fala assim: feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Achamos a sabedoria, a gente consegue compreender o que é incompreendível para todas as pessoas, ou para algumas. Se a gente acha a sabedoria, se Deus nos dá, porque a sabedoria só provém do Senhor, se a gente pede e a gente pode pedir livremente, a gente consegue compreender o que as pessoas não compreendem. Sacou? Ao princípio. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e consegue compreender as coisas, pois isso é melhor que prata e tem mais valor que ouro. A gente corre atrás do dinheiro, da prata, do ouro, mas se a gente tem a sabedoria, a gente tem como cavar esse negócio. Entendeu? A sabedoria é mais preciosa que joias. Tudo que a gente deseja, imagina o que você deseja aí, porque eu desejo muita coisa. Não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa, sem vícios, sem loucura, com saúde mental. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas, saber fazer as coisas e conseguir o dinheiro que precisa, e honras, lembrando que a gente é reconhecido pela nossa sabedoria. Nossa não, que vem de Deus, né? Mas que Deus nos dá. Se Ele nos dá, é nossa. Então, o que acontece? A sabedoria oferece uma vida longa, sem vícios, sem loucura, saúde mental. A sabedoria oferece uma vida longa, também riquezas. O que a gente quer? A gente quer ser rico, esse negócio de quem quer ser pobre. Só louco quer ser pobre, literal. E honras, tá? Reconhecimento. Então, ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que ela faz. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria lhes dará vida. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com conhecimento colocou o céu no seu próprio lugar. A sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuvas à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que ela se afaste de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Vem uma pandemia, tá bom, não vou participar. Eu já falo aqui, quando eu vejo notícia de pandemia, eu falo, tá bom, Deus, eu não vou participar não. Porque tem crise, não tô a fim de participar, eu tô fora, Senhor. O meu Senhor é o Senhor Jesus, não tô participando não. Tá? Então, seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança, e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje.
Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez mal nenhum. Nós vamos continuar só para pegar mais um pedaço da sabedoria. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direito. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ele ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha, tá? Então, o que a gente deve pedir? Sabedoria. Lembrando que a gente tem que fazer o quê? Sacrificar, obedecer. Obediência e sabedoria. Obediência e sabedoria. Obediência e sabedoria. 2 princípios para a gente poder caminhar seguro. Seguro. Deus abençoe vocês. Bom dia. Até amanhã na presença do Senhor. Tá bom?